Vamos conversar sobre a ansiedade e o medo? Eu sei que esse é um assunto assim que causa muita confusão, mas eu queria esclarecer um pouquinho. Então, eu preciso dar um contexto para vocês. A ansiedade é uma emoção natural, assim como o medo. Sabe aquele filme Divertidamente? Tem os bichinhos lá, né? E cada emoção tem a nojinho, agora vai ter a ansiedade, a vermelhinha que vai chegar. Então a gente começa a interpretar de uma maneira muito errada. E aí eu preciso explicar duas coisas. Então vocês precisam entender que, como eu sou psicóloga, então eu fiz uma pós-graduação em terapias cognitivas comportamentais. E aí a TCC, a gente trabalha muito com remissão de sintomas. Então a gente trabalha num livro que se chama DSM e lá tem os critérios diagnósticos. E aí a gente vê se a pessoa tem uma ansiedade generalizada ou não. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, então a ansiedade é muito ruim, aí eu não vou me expor. E aí eu trabalho com terapia de. Aí é outro ponto, né? Aí eu também, viciada em estudar, fui e comecei a aprofundar na terapia de aceitação e compromisso, que ela tem um olhar diferente, a gente não tenta diminuir sintomas, tá? Não quer dizer que um é mais certo do que o outro. São olhares diferentes. E o que faz muito sentido para mim é a terapia de aceitação e compromisso neste ponto aqui. Porque é o seguinte, às vezes o cliente chega pra gente, eu só trabalho com mulheres, né? Aí a mulher chega para mim e fala assim: Marcela, eu quero me ver livre da ansiedade. Eu vejo vários colegas de profissão falando sobre viver livre de ansiedade, e se a gente exclui a ansiedade da nossa vida, a gente não se prepara para nada e a gente vai virar uma moeba e não vai conseguir conquistar nada na vida. Mas é quando que a ansiedade começa a atrapalhar. E aí o vídeo que eu fiz, se você tá neste vídeo, é porque você deve ter vindo do Instagram, que eu postei um vídeo falando sobre, né? Quando a gente faz uma interpretação, aí vamos fazer um recorte social aqui. O que que a gente escuta desde pequenininho? Que ser ansioso é ruim, se ver livre de ansiedade, é como se a ansiedade fosse uma coisa muito ruim. E aí a gente começa a fazer terapia, a gente vai aprendendo. Aí foi o que eu falei. Eu desejo viver uma vida recheada de ansiedade e medo. Porque pensa comigo, quando a gente conhece um boy interessante. Quando eu conheci o Conrado. Mentira, no primeiro dia que eu conheci ele, só fiquei com ele, mas depois, quando ele foi me visitar lá no Rio e tudo mais, me deu, né, até dor de barriga. Isso é ansiedade. E olha que ansiedade gostosa. Minha ansiedade quando eu pulei de paraquedas. A louca que gosta de fazer tudo, gente. Eu gosto de pular de paraquedas, eu gosto de mergulhar, eu gosto de esportes. E tudo que é esporte, eu acabei de voltar do boxe, como vocês podem ver. Quando eu tô no boxe, quando eu tô no ringue lutando, muitas vezes eu tô ansiosa, a boca seca, às vezes eu tenho medo de tomar um socão na cara. Quando eu mudei, assim, de Belo Horizonte para o Rio, um marco na minha vida, eu senti muita ansiedade. Quando o primeiro dia de escola, as primeiras, tudo que envolve coisa boa, a ansiedade e o medo se faz presente. Vocês já pararam para pensar nisso? E aí, se a gente faz essa leitura errada, a gente está caindo num buraco sem fundo. E aí é onde a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Quando a gente começa a fazer uma terapia, ou então quando a gente vai para um psiquiatra querendo tomar um remédio, a gente vai olhar duas coisas. Tá bom, o remédio vai entrar ali. Eu não sou contra remédio, que fique claro, mas às vezes o cliente, ele quer tomar a medicação para não sentir nenhum incômodo. Só que quando tira o incômodo, ele também vai tirar muito das alegrias, muito dessa aventura que é a vida. E aí é onde mora o risco. Então, na terapia de aceitação e compromisso, a gente começa a olhar o que é importante para aquela pessoa, e aí a gente realmente coloca ela na zona desconfortável. Porque de nada adianta, vou te dar um exemplo, a pessoa pensa assim, sei lá, vamos colocar eu aqui. Eu fiz todas essas pós, né, para dar supervisão e tudo mais. Eu evitei durante muito tempo porque
eu escutava assim, eu não vou dar conta, eu vou passar vergonha, vai que eu não sei explicar. E isso tudo eu interpretava de uma maneira que era, tipo, muito ruim, que ia fazer muito, sabe? Que era pra eu não me expor. Aí eu não sentia ansiedade, a gente fala que é esquiva experiencial, né? Mas quando a gente não sente ansiedade, também a gente não faz nada. E aí eu entrava num ciclo sem fundo, tipo, eu quero fazer, mas aí eu não faço, e aí a longo prazo a minha vida ficava meio tipo, nossa, vendo todo mundo fazer, menos eu. Aí eu falava, meu Deus, quando? Até que, fazendo terapia, minha psicóloga me deu um empurrão e eu fui, né? Sim, psicólogo faz terapia. Aí tá. Aí, voltando, o que, que eu tava falando, essa criatura vai. Tem gente ali pegando o elevador, ele vai começar a latir, quietinho. Bom, e aí quando vocês começam a fazer terapia, vocês começam a realmente conviver e interpretar de uma nova maneira. A gente fala que é mudar a função do comportamento. Então, o que pra gente antes era extremamente perigoso, o que a gente lia que é ruim, a gente começa a ficar meio que não é viciado, mas eu vou usar essa palavra, meio que encorajado a ir. Então a gente olha com aquele batimento, aquela boca seca, de uma maneira mais, eu tô fazendo isso porque é importante. Tem algo na a maioria dos psicólogos da ACT, a gente usa essas frases de efeito assim, sabe? É um lado da mesma moeda. Então, se eu jogo, se eu falo assim, eu quero viver livre de ansiedade, é um lado da moeda. O outro lado da moeda é conquistar as coisas que são importantes para mim. Aí eu jogo a moeda fora, pá. Eu tô jogando coisas muito importantes. Então comecem a olhar para tudo que vocês sentem de uma maneira mais soft, sabe? De uma maneira mais natural, porque é uma coisa muito natural. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Então, sempre que vocês verem isso de viva livre de ansiedade, é, pense em mim. Lembra do que a gente está conversando aqui? Porque você não vai ficar livre da ansiedade. E pare de tentar ficar livre da ansiedade. Uma coisa muito comum que acontece. Sabe por que as pessoas estão viciando em Zolpidem ou então em outros remédios que faz a gente dormir? Porque às vezes, na calada da noite, né, a pessoa se ocupa o tempo inteiro para não pensar em nada. Mas chega à noite, a nossa mente começa a falar com a gente. Aí na calada da noite ela vem, a ansiedade. E ela pensa tudo aquilo que você fugiu durante todo o dia, ela vem. Aí ela começa a falar cada coisa que você começa a acreditar em tudo. E aí você começa. Eu vou tomar um remédio então. Por quê? Você começa a se adormecer. Então, a gente começa a fazer várias coisas para fugir dos nossos pensamentos que nos causam desconfortos, que são normais. Aí chega à noite, a gente toma um remedinho, que não é indicado muitas vezes, né? A pessoa compra ali, enfim. Aí, o psicólogo, a gente ajuda exatamente nisso. A gente também tem um negócio que a gente fala que é disfusão. O disfusão é como se fosse desgrudar dos nossos pensamentos. A gente começa a entender que, é este pensamento. Então, eu sempre gosto de colocar para as minhas clientes, tipo, de quem que é essa voz? Como que essa voz é? Ela tem um formato? Justamente para essa pessoa conseguir identificar, exemplo, na calada da noite, que a ansiedade está ali só contando várias histórias, querendo proteger mesmo, sabe? E eu acho que também a gente está numa cultura que todo momento a gente não. Tem um texto antigo meu que é assim, ó, faça as pazes com o tédio. Tá bem lá embaixo, é que eu falo sobre a gente ficar entediado. Você já percebeu? A gente não fica entediado, tipo, a gente fica horas e horas ali, meu Deus, eu não posso ficar sem fazer nada. Eu já tenho tempo que eu tô no movimento contrário. Inclusive, eu quero muito fazer um negócio que se chama Retiro do Silêncio. Eu não sei se você já ouviu falar. Você fica
4 dias ou mais, literalmente em silêncio. Então você vai para um lugar e fica calado ali, sabe? Aí você medita e tudo mais, não pode levar celular. Eu sou muito curiosa para saber o que que vai acontecer. Eu acho que eu nunca fiquei um dia calada. Tipo, meu sonho, porque eu sempre tenho que falar com alguém. Eu moro com o Conrado. Eu sempre tô mexendo no telefone. Pensa você, 4 dias em uma imersão, se conectando com você mesma. Uma das coisas também que eu estudo é a RFT, que significa as molduras relacionais. O que é isso? A gente entende que muito do sofrimento humano está na linguagem. A linguagem ela serve para gente se precaver das coisas, né? No entanto, a gente dominou a cadeia alimentar porque a gente sabe se comunicar. Eu estou comunicando com você aí para você aprender sobre ansiedade, para você sobreviver e aprender a viver de uma maneira melhor. Então, se não fosse a comunicação, o que seria da gente? A gente estaria sendo comido pelos dinossauros, se ainda existisse dinossauro. Mas enfim, então muito do nosso sofrimento está na linguagem. E a ansiedade, ela sabe falar, entendeu? E aí é quando você vai aprender a diferenciar. Então entenda o seguinte: a ansiedade apareceu, o que você vai fazer? Você não vai achar que ela é ruim. Primeira coisa. Segunda coisa, você vai começar a diferenciar. Opa, o que a ansiedade está querendo me alertar? Se ela está querendo alertar, por exemplo, faz de conta que eu estou indo pular um bungee jump. Zion, para. Faz de conta que eu estou querendo ir pular no bungee jump. Minha perna vai estar tremendo. Primeiro que eu nem, é uma coisa que eu não pulo, você acredita? Aí tá aí um ótimo exemplo. Pulei de tudo já. Mas o bungee jump, a minha ansiedade é tanta que ela me trava. Mas deve ser uma sensação tão gostosa, se der tudo certo, mas a minha ansiedade fica contando que eu vou morrer. Mas como é algo que não vai prejudicar a minha vida, então não vou tratar. Mas, como seria? Tá vendo? Agora eu fusionei. Então, vou dar esse exemplo mesmo. O bungee jump vem na minha cabeça que eu sou louca, que isso é coisa de doido. Como assim? Eu vou chegar lá, eu vou me jogar desse trem aqui? E se a corda arrebentar? Aí eu começo. Aí isso é a voz da ansiedade falando: não faz isso, senão você vai morrer. E é sobre isso. Aí, se for muito importante para mim, se tiver dentro dos meus valores a questão do bungee jump, é lógico que eu vou me jogar. Mesmo sentindo isso. Eu tive essa experiência com paraquedas, né? É uma sensação de morte real. Nossa senhora. É. Mas depois é gostoso. Mas eu acho que eu só pulei porque um cara foi atrás de mim, né? O guia lá. Mas enfim, tudo que é importante pra gente gera sofrimento. Só que tem gente que. Isso do bungee jump não vai alterar nada na minha vida, mas a questão da supervisão e de dar aula para outros psicólogos, poxa, era meu sonho. Eu estudei tanto para isso, e isso ficava me bloqueando porque eu ficava, ai meu Deus, escutando tudo que a ansiedade e o medo me contavam. Então, para fechar o vídeo, eu quero sim uma vida recheada de ansiedade e medo, porque ele vai estar me contando que tem coisas importantes para mim e que eu meto o louco e eu siga, sabe? Tipo assim, com a boca seca, com o peito doendo e enfrentando. É sobre isso, né, filho? Falei para as pessoas. Gente, depois vocês me falam como que esse vídeo chega aí em vocês. Vocês já tinham parado para pensar dessa forma? Vou tentar trazer alguns conteúdos mais técnicos também, né? Eu simplesmente fiz o vídeo, cheguei do box e postei aqui para vocês. É isso, hoje é terça-feira. Boa terça para você, se você for assistir aqui. Se você, nossa, eu achei que eu nunca fosse falar isso, mas se você caiu aqui no meu canal, de repente, à toa assim, o meu Instagram é Marcela Emiliano _ Aí me segue lá, eu sempre posto conteúdos de psicologia, às vezes, né? Não todos os dias.
E é sobre. Me dá mais também ideias de conteúdo para trazer para vocês. Mais uma vez, a ansiedade não é ruim. Bom dia. Alguém dormiu.